Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite. Agora sim. Gravou, né? Gravou isso aí. Tá bom. Muito bem, gente. Vamos lá. Falar sobre desprendimento, né? Desprendimento dos bens terrenos. Primeiramente, que a equipe espiritual nos auxilia aqui na melhor transmissão da mensagem, que a gente adquira o que for da nossa necessidade, do nosso merecimento, para que a gente possa encarar melhor determinadas situações. E por quê? Porque bens terrenos não tem como a gente viver sem, né? Não tem como, né? Todo mundo aqui depende, tem, ou se utiliza, enfim, ou almeja. Não é crucificar ninguém por ter um desejo de querer conquistar um bem, ou de já ter esse bem e gostar muito dele. Não, a ideia da lição, como em todas, né, não é crucificar ninguém, é só trazer um entendimento mais amplo. Apesar de que essa lição, ela apresenta aparentes contradições, né, conflitos que às vezes nos pegamos assim, poxa, como é que eu faço para entender melhor isso e praticar no meu dia a dia, né? Por isso que a ideia hoje aqui é fazer alguns comentários reflexivos acerca disso, né? Então, vou começar pelo título, né? Desprendimento, né? Ou desapego, né? Então, o prefixo des aí, ele já pressupõe que você se solta de algo, né? Você já tem que se desvincular, né? E desvincular já vem com des também, né? Perceberam, né? Então você tem que se soltar de algo, é como se você tivesse preso de fato, como se você tivesse ligado a alguma coisa, e a lição vem falar, olha, não é por aí, você tem que se soltar, né? E qual é o verdadeiro significado disso, né? Não é que a gente tem que sair daqui hoje e falar, quer saber, eu vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou dar todas as minhas roupas e vou morar aí, seja o que Deus quiser. Aliás, trabalhar também, peço demissão, já estava com vontade mesmo, então, né, já aproveito e já faço tudo. Não é isso, não é? Nós temos que bem utilizar esses bens que estão aqui à nossa disposição, né? E essa é uma segunda questão-chave aqui da nossa lição, né? De fato, nós somos possuidores de algo? Nós somos donos? Alguém realmente é dono de algo aqui? Além da nossa consciência, né? Do nosso arbítrio e o que faz com ele, inclusive com o próprio corpo, no mais, nós somos usufrutuários. Já ouviram falar nesse termo, usufrutuários? Pois é. Para quem já teve problema de herança como eu, já sabe bem o que significa usufrutuário, né? E herança tem a ver com isso que a gente vai falar aqui também, né? Usufrutuário é só para você utilizar. Não é para você, de fato, comercializar, possuir, né? O sentido tem um trecho nessa lição que fala assim, olha, pensa o seguinte, vós sois de fato usurários daquilo. Porque para Deus, esses bens aqui, eles têm que estar à disposição para o nosso bom uso. Mas aí vamos prestar atenção aqui no adjetivo bom uso, não é? Porque do contrário é aí que gera algumas implicações, não é? Então, nesse sentido, que desprender é você se soltar no nível, na dimensão sentimental da coisa, né? Emocional. É deixar de ter apego. Veja, a nossa vida toda, desde que a gente encarna, a gente busca, através de exercícios incessantes e provas e expiações, o exercício do desapego. Seja em bens materiais, seja apego a certas ideias, pensamentos fixos, né? Opiniões, chamadas teimosias, a gente não abre a mente para uma visão diferente, seja uma perda de entes queridos, com
o desencarne, por exemplo. Então, é um intenso exercício de desapego. E os bens terrenos não fogem a essa regra. Porque, veja, se nós fôssemos de fato aí verdadeiros donos desses bens que está à nossa disposição, quando a gente desencarnasse, levaria junto, certo? Você já viu alguém levando? Desencarnou, fez as malinhas, container, chamou o navio, encheu de coisa, vamos levar. Já viu o navio voando para o céu, subindo? Não, né? Então, não existe isso. É que muita gente fala, né? O famoso caixão não tem gaveta, né? Então não se coloca nada ali. Ali são só os despojos materiais. E o que levamos? As conquistas morais, as nossas virtudes, não é? As coisas que adquirimos em relação ao nosso espírito. Esse é o nosso maior bem, esse é o nosso maior ganho, não é? E muitos de nós aqui, principalmente os espíritas, a gente cai muitas vezes num equívoco de pensar assim, não, mas isso aí é simples, eu já passei dessa, já estou tranquilo, eu já estou desprendido. Deixa alguém riscar seu carro lá na frente, eu quero ver se você está desprendido mesmo. Mas eu queria estar do ladinho assim, só para perceber a reação. Claro que não, né, gente? Não podemos ser hipócritas a esse ponto. Até porque desprendimento de bens terrenos não significa negligência, não significa mau uso, descuido, não é? Não significa isso, porque senão eu também já estou violando aquele preceito do bom uso. Conseguem perceber? Então, eu tenho que também zelar por aquilo. Porém, um caso fortuito aconteceu, estragou, amassou algo, o carro, por exemplo. Aconteceu, faz parte. E aí, o quanto eu consigo mensurar se eu estou de fato desprendido ou não? Observe a sua reação. Como é que você reage? Claro que ninguém vai ficar feliz, mas você vai ficar extremamente raivoso. Você vai chegar e terminar de amassar e chuta a porta, e berra, liga para a polícia, e agride. Então essa é uma reação extrema. Está muito apegado. Para nós termos uma ideia até disso no plano dos desencarnados, no plano espiritual, muitos que aqui desencarnam são vistos depois, anos depois, ao lado de determinados objetos, dentro de casas, ao lado de carro, não é? São aquelas coisas, o apego mesmo. Tanto é que nós sempre falamos aqui o seguinte, determinados apegos a objetos de quem já se foi, aquilo pode causar alguns efeitos também, porque existe apego ainda. A nossa geração ainda é muito voltada para isso, não é? Então há que se observar também essa questão. Mas voltando para o nosso ponto aqui de desprendimento, o nosso treino tem que ser constante no desapego. Nós não somos realmente donos de algo. Nós somos aquele bom usuário, não é? E aí vem vários questionamentos. E essa é a parte legal ou não, difícil, né, da lição, que é, mas como é que fica então a questão da ambição, não é? Poxa, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto alguém na família representativo, na sociedade, quer dizer que não pode almejar coisas maiores? Não, não é isso, não é? Você pode sim, muitas vezes até deve, porque isso faz parte. E cada um vai encontrar essa boa ambição para se desenvolver e conquistar algumas coisas, não é? Mas é para fazer o correto uso daquilo, não é? E aí que entra, você possui aquele determinado bem ou você é possuído por ele? Então essa é uma pergunta interessante, não é? Nós somos possuídos por determinados bens? Como saber disso? Eu ficaria sem aquilo, hoje, agora, sem qualquer ressentimento? Então esse pode ser um teste interessante que a gente tem que fazer. O outro muito simples, né? Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso.
a gente, nessa época de frio, a gente infelizmente só lembra disso quando chega algumas datas, né? Mas no frio, por exemplo, eu tenho que doar blusa no frio. Então, nem sempre só no frio. Você pode doar em qualquer época do ano, né? Não só blusa, outros tipos de roupa. Mas no frio você vê que há uma comoção maior, né? Um movimento maior aí. E tem algumas razões para isso, mas não convém hoje a gente esmiuçar. Então, qual é o exercício que a gente pode fazer? Realmente essa doação de bens. A doação de bens pressupõe um desapego, um desprendimento. Né? Então, por que não? Já começar por aí é uma coisa simples, né? Eu quero atingir aquele mais alto grau espiritual de desapego. Calma, não precisa tanto, não é isso. Né? Comece pelo básico, comece pelo simples. Eu aposto que se todo mundo olhar suas gavetinhas, suas seções lá dos armários, os homens na garagem, né? Nas prateleiras, vai ter ferramenta, vai ter um monte de coisa que dá para doar ou até nem é útil mais, você tem que jogar fora. Já viram falar as pessoas que têm aquela síndrome de acumulador? Acumulam coisas que, assim, perde a noção, né? E esse é um ponto interessante aqui da nossa lição. Quanto mais apego, né, quanto mais necessidade daqueles bens, mais tendência a algumas demências eu tenho. Mais tendência a alguns tipos de loucura. Porque eu começo a perder a noção de quem eu sou de fato, da minha espiritualidade. Porque o caminho é oposto. Se eu dou valor só para os bens materiais, isso demonstra que eu estou deixando a minha espiritualidade. Não tem como dizer assim que uma pessoa extremamente avarenta é também extremamente espiritualizada. É difícil. Como é que você vai... Não há lógica que explique isso. Concorda? Então, há já, né, hoje está ficando mais evidente que quanto mais apego, mais tendências a essas ausências da realidade. Acumulam demais. São pessoas ao ponto de cortar relações em troca realmente do bem. Não é? Olha que ponto nós chegamos. Essa é a finalidade que nós viemos para cá, né? Reencarnamos. E olha que é difícil reencarnar. A fila está grande. E nós estamos com essa chance aqui, presente. É para isso então que nós reencarnamos? É para mim negar qualquer relacionamento em troca de qualquer bem? É isso, faz sentido? Né? Tem alguma lógica? Isso não tem, mas acontece. Então, para nós, o que cabe? Não é julgar os outros, é pensar a si próprio. Poxa, o que de fato eu estou sendo tão apegado? Talvez a gente não encontre essa resposta nos bens materiais, mas pode ser em determinadas ideias, vícios, comportamentos. Já viu pessoas apegadas à função onde trabalham? Não, porque ali é eu que faço e ninguém mexe. Não tem isso? Um apego extremo, né? Aí o danado desencarna e continua lá fazendo, mas tem outro encarnado já fazendo, ele continua querendo fazer também. E perde um tempo. Percebe? Isso é loucura. Isso é loucura, você perdeu o senso da realidade. É um bem material que te sequestrou da espiritualidade. Olha isso. Um bem que é inanimado. Aquele bem, uma cadeira, qualquer coisa que a gente fale aí, tem uma vida. Quem dá o valor para aquilo somos nós. E eu dei o valor para aquilo ao ponto dele me sequestrar e me tirar de um desenvolvimento bonito, correto, né, das virtudes do espírito. Olha que loucura. Insano, não é? Não tem lógica alguma. Claro que ninguém faz isso em sã consciência, não é? Então, nós adquirimos por invigilância determinados hábitos.
E isso a lição que foi lida aí, Lacordaire, nesses 2 itens do Evangelho, logo no início ele deixa muito claro que essas situações, esses comportamentos acontecem por invigilância. E acontece mesmo, gente. Nós somos falíveis. Né? Nós somos falíveis, por isso que temos que fazer um exercício de reflexão. Como é que está essa situação aqui? Será que eu não estou muito apegado? Um outro sinal que é importante para a gente se observar é: estou sentindo dor no corpo? Estou ficando muito doente? Muito adoecido? Olhe pelo lado do apego. Espera aí, você não está muito apegado a alguma coisa, não? Será que você não está deixando fluir aquela energia vital que deve fluir mesmo? Mas por tanto apego você está bloqueando tudo. Você não está deixando a prosperidade vir para você e devolver para o universo. É assim que funciona, é assim que deve funcionar. Quando eu trabalho com apego, eu bloqueio tudo isso. Eu acho que o controle é o melhor, é o poder, é cortar relações, os bens prevalecem. Isso não é prosperidade. Prosperidade não é acumular. Lembra do tio Patinhas que ele botava lá e mergulhava nas moedinhas lá? Não é isso. Estava lá tudo lá parado. Do tio Patinhas estava lá. Você pode falar, ele é rico, ele é milionário? Depende do ponto de vista. Agora, próspero eu te garanto que não é. Porque para ser próspero, você não precisa necessariamente ter tantos bens assim. Mas você tem que ter um pouquinho de sabedoria, refletir a luz do plano maior, dos ensinamentos de Cristo, da vida futura. Não se limitar daqui 10 anos, 20 anos. Claro, planejamento faz parte. Não podemos, de novo, deixar essas questões de lado, mas não pode ser só isso. E não pode ser que isso nos domine. Né? A ideia da lição ela vem por aí. Agora, é exercício. Isso requer a autorreflexão, é pensamento a respeito. Mas confesso que dor no corpo, em qualquer parte, síndromes aí, adoecimento, dá uma olhadinha. Quem é teimoso é muito apegado. Alguém já chamou vocês de teimoso? Eu já. Me chamaram, quer dizer, né? Me chamaram. E aí que eu passei a perceber, o que quer dizer exatamente isso? É muito fixo, né? Naquilo, não pode ser diferente, não pode mudar, né? Tem que ser desse jeito, porque se não for... Não é assim, né? Aí começa a doer, começa a ficar estranho, não se sente bem, vem na casa espírita, melhora na hora. Saiu daqui, amanhã já... O que está acontecendo? Aquela casa não está legal. Acho que eu vou mudar. Aí vai na outra, vai na outra, vai na outra e volta aqui de novo. Aí, mas não sei o que... Não sei. Sou a vítima do universo mesmo. Não é? Olha para si, criatura. Olha um pouquinho. O que eu estou sendo teimoso ali, estou sendo apegado? Solta isso. Apego a pessoas. Esse aqui é uma maravilha. Não é? O meu marido, a minha esposa, os meus filhos, né? Os meus avós. Claro, tem uma questão de linguagem aí que a gente não vai entrar no mérito, que se usa esse pronome, né? Possessivo mesmo, é um pronome possessivo. Mas a ideia que isso transmite, o sentimento que muitas vezes nós nos ligamos, é de posse mesmo. Porque ela é minha avó, porque ela é minha sobrinha. Como se fosse um objeto mesmo ali que você tem que... Calma lá, né, gente? Calma lá. Então, a posse
o apego ele se demonstra também nessas situações, não é? Não, porque o casamento da minha filha vai ser desse jeito, não é? Tem tudo isso. Não, porque o meu pai tem que ser assim, assim, assado. Antes de ser seu pai, de ser sua mãe, de ser seu filho, ele é um ser humano, ele é um encarnado, ele tem livre-arbítrio. Só por isso já te tira essa questão de possuir, que você é dono. Não é dono. Casou, agora é meu. Casei, é meu. Acabou. Não vai nem olhar para o lado. Olhou para o lado, toma tapa. É uma loucura. Tá vendo? De novo, é loucura, gente. Loucura. Não é? O ciúme não é uma forma de loucura? É uma forma de loucura. É aquela posse exagerada no outro. Querer, ou ela, não pode ter qualquer tipo de relacionamento mínimo com o sexo oposto, por exemplo, ou do mesmo sexo também, isso não tem tanta diferença, mas é o ciúme. Tem gente que tem ciúme de primo, de tia, não pode tocar porque é meu. É meu. É meu o quê? Cadê o documento? Você comprou aonde? Aonde que é seu? Na certidão de nascimento tem lá. Dono do fulano, não tem isso. Então, de novo, gente, isso é autorreflexão. A lição ela é muito extensa. Tem muitas formas, né? Tem muitos ângulos da gente olhar cada situação. E aqui é uma pincelada para que a gente tenha essa noção do que fazer, do que refletir no nosso dia a dia. E hoje, nós vemos, infelizmente, na sociedade, né, alguns mecanismos que estão já trazendo esse senso de apego para nossas crianças. Não é? Pega brinquedo, por exemplo. Brinquedo X, ele tem 27 variações, e cada variação tem 39 roupinhas diferentes, e a criança quer ter todos. Todos. E se não tiver todos, fica infeliz. Olha que triste isso. Se eu não tiver aqueles 497 objetos, eu não sou uma criança feliz. É um desafio gigantesco. Nós estamos no momento de um desafio gigantesco, não é? E isso também se reflete para nós. Quero ter 23 sapatos. Um com cor diferente, um com tom laranjado, outro mais azul, um para corrida, outro para musculação, outro para ir no médico. Um para combinar com a minha camiseta branca não sei da onde. Outro para combinar um sapato com o terno da cor. E assim vai. Cada vez mais incentivando apego, aquela necessidade, e você vira um escravo. Nós viramos um escravo dos objetos. E se eu não ter aquilo, eu fico infeliz. Meu espírito fica triste. Olha, isso é pobreza. Isso de fato é pobreza. É ter tantos objetos e ao mesmo tempo ser pobre. Olha aqui. Parece uma contradição, mas é uma pobreza de espírito, de conhecimento, de sabedoria, principalmente de prosperidade. A prosperidade, uma das leis dela, pressupõe fluxo. É dinamismo. Não é acumulação. Não é algo parado. Então, se você quer ser próspero, em qualquer área da vida, tá? Não é só financeira, não. Nos relacionamentos, no trabalho, pessoalmente. Trabalhe fluxo, não acumulação. Temos que pensar nesses conceitos. A partir daí, nada falta. Deus não é toda abundância? Alguém duvida disso?
Pois é. Então por que a gente quer acumular tanto e não deixar para ninguém, e não doar? Nós estamos sendo contraditórios, né? Incoerentes. Mas faz parte, é aprendizado, não é? Deus é toda abundância, Ele é eterna prosperidade, mas para isso eu tenho que me abrir, eu tenho que me desprender, eu tenho que me desapegar. Porque quanto mais eu caminho na direção de um bem, que é sem vida, eu deixo aquela vida espiritual ausente, pobre, enfraquecida. E aí dificilmente eu vou ter aquilo tanto que eu almejo, que é a abundância, é a felicidade, e ao mesmo tempo não ter a necessidade de possuir aquilo. É a famosa frase de Jesus: é estar na terra sem ser da terra. É ter os bens, mas não ser tido por eles, não ser possuído por eles. Então, gente, como eu disse, a ideia era dar uma pincelada geral. Tem muitas coisas nesse tema, é dificílimo, na prática principalmente, mas cabe para a nossa reflexão. Comecemos aí pelo primeiro passo, não é? Primeiro passo. Nossa, eu estou distante, estou. Mas dá um passinho. Amanhã você dá 2, dá 3. Quando você vê, você já subiu várias escadas, não é? Gente, agradeço, né, que o plano espiritual possa nos guiar, que essas lições, elas possam, no nosso período noturno, né, com o maior desprendimento do nosso espírito, nós possamos fixar ainda mais e vivenciar isso na prática, no dia a dia, né, sem medo de errar, mas principalmente com mais vontade ainda de persistir. Porque, como diz nosso amigo aqui, Rogério, só erra quem faz. Se não fizer, nem a chance do erro tem, não é? Então, gente, que possamos ficar com Deus, Jesus, nossos mentores espirituais. E agradeço muito. Muita luz, uma ótima semana a todos. Obrigado.